Bom dia, acorda. Acorda, crente. Estou aqui para acordar vocês, né? Acordar para o que diz o Senhor, tá bom? Assim, por curiosidade, como eu postei falando que eu ia falar a respeito dos gigantes, né? Mas aí você tem que vir para onde disseram que está escrito a questão de que anjos, ah, anjos fizeram filho com mulheres, né? O pessoal entendeu dessa forma. Aqui em Gênesis 4, quanto é 4? Quanto ao nascimento? Não, acho que é Gênesis 6. A corrupção geral do gênero humano. Mas aí eu comecei a ler, e aí eu começo a rir com o Senhor, né? Porque veja bem, é terrível isso, quando a gente deixa de ouvir Deus para ouvir serpente, né? Foi o que ela fez. Eu começo a ler e aí me acaba. E olha só que legal. No que é que vocês têm que acordar, né? O @acorda crente está aqui para isso. Né? Para quando ler as coisas passarem, para vocês entenderem como é que eu vou lendo e vou entendendo. Olha só, e Deus abençoou, os abençoou. Abençoou o quê? É a criação dos seres viventes, né? E olha outra coisa aqui, presta atenção nisso, que depois eu vou acabar falando alguma coisa a respeito, mesmo que não seja nesse vídeo, mas em algum outro momento, né? Deus, ele fala, e bestas feras da terra. Ele termina com esse, depois ele fala, conforme a sua espécie. E assim foi. Depois ele, em vez de começar com todas as outras espécies, ele começa com a última, né? E fez Deus as bestas feras da terra. Justamente aquela que lá em Apocalipse o Senhor Jesus está dizendo que é o que vai também matar, né? Além da fome, da espada, fome, espada e a peste. Também essas bestas feras aqui é que vai matar também o homem, né? Que eu escrevi, eu vi alguém dizendo que as bestas feras eram como é, tipo bactéria, né, vírus, essas coisas. Não é nada disso, isso aí são pestes. O que são verdadeiramente são os animais selvagens, né, da terra, que não vive com o homem. O que é que não vive com o homem? Não? Um ou outro ainda pode dominar quando pega bebê. São leões, são tigres, não? São os gorilas, né? São os ursos, né? Alguns países que têm animais como lobos, não? Que tem lobos enormes, que eles vivem mais em matilha, assim, mais escondido, não se consegue ver tão facilmente esses lobos muito grandes, né? Mas não era sobre isso que eu ia falar. Eu falasse que é sobre o domínio, né? E Deus, ele falou para o homem que ele criou, né? E Deus os abençoou, abençoou o que tudo. E Deus lhes disse, falando aqui a Adão e Eva, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, né? Quer dizer, falando com todos, né? Tanto os animais quanto os homens que ele criou. E sujeitei-a, ou seja, faça com que a terra seja sujeita, submissa, né? A vocês. E dominai sobre o que? Os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. A pergunta é, será que Eva dominou a serpente ou ela foi dominada? Isso nos reporta também a Caim, né? Quando o Senhor, ele diz a Caim lá,
quando ele diz a Caim que aqui, que o Senhor diz, se a bênção do que está nos campos. Aqui, e se bem fizeres, né, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Caim, quando ele colheu a fruta para entregar ao Senhor, ele colheu de má vontade, né? Porque tem pessoas também que quer fazer alguma coisa para o Senhor, porque a ideia, de acordo à leitura aqui, a ideia de dar alguma coisa, oferecer alguma coisa para o Senhor, veio de Caim, né? Abel é tipo aquele irmão menor que diz assim, eu também quero dar. Só que Abel era mais atento, né? Se vê que Abel era mais atento. E ele, além dele escolher, né, o primogênito, o primeiro que nasceu, bebezinho, entende? Ele olhou também a gordura, se era gordinho, se era bonitinho, entende? Para poder lhe dar. E Deus se atentou a isso, ele observou isso, né? Que tinha o quê? No coração, na nossa mente, que o Deus lê. Mas Caim não. Ele resolveu dar, disse assim, eu vou dar alguma coisa para o Senhor, mas ele não disse, eu vou dar a primeira coisa, primeiro fruto que eu colhi, né? Ou seja, ele colheu, ele nem observou de todas as laranjas, a primeira laranja que ele colheu. Não, ele saiu pegando qualquer um e foi lá levar. E o Senhor não deu muita atenção a isso. Aí, falando lá, né, de que Eva, a mãe, não dominou, não teve domínio sobre a serpente, porque Deus mandou que o homem dominasse e não fosse dominado. Aí Deus, ele fala aqui, se bem fizeres, né, ou seja, se você for observador, se você for fazer as coisas de maneira bem feita, né, com, tipo assim, com o coração, entende? Você também não vai ser aceito, né? Se você não procurar fazer o melhor, dar o melhor de você. E o Senhor ainda diz, se você não procurar fazer, né, as coisas assim, dessa forma, observando o melhor, da melhor maneira, né, isso a gente tira para a nossa vida. Quando você vai fazer até o seu serviço de casa, limpeza de casa, quando os pais mandam. Estou falando para os jovens aqui, entende? Os adolescentes, se alguém estiver ouvindo, que os pais dizem, olha, arruma a casa, entende? Arrume seu quarto. Por que não procura fazer o melhor, né? No seu trabalho? Não fazer porque está recebendo o seu dinheiro, mas procurar dar o seu melhor. É isso que Deus está falando aqui, né, com ele. O pecado já és a porta, quer dizer, já é a tua porta. Por quê? Porque tua mãe já pecou, mas teu pai lá, entende, no início, entende? Então, para você, caía daqui para ali. E para ti será o teu desejo. O seu desejo está acima, então, com certeza você vai pecar. E sobre ele, o seu pecado vai te dominar sobre você, né? Diz assim, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Dominarás. Entende? O seu desejo, entende? O seu pecado será tão grande, né? Que será dominado, porque você vai fazer o pecado para poder atender o seu desejo. Então, quantas pessoas para desejar alguma coisa que é de outra pessoa, né, até mesmo para ser bem vista em seu trabalho, seu desejo é tanto que você sai passando por cima das pessoas, entende? Mas o que eu queria mostrar era aqui de Eva, mas só para fazer, né, uma semelhança de uma coisa com outra. Você vê o pecado dominando, aqui a serpente dominando. Então, mesmo que dominou a mãe, e o pai também está dominando o filho, né? Talvez por isso a própria mãe não jogou. Mas são esses detalhezinhos, não? Uma outra coisa que eu queria mostrar aqui
é justamente sobre essa parte aqui que o Senhor, ele fala. E como eu disse, a gente vai olhando uma coisa e acaba pegando outra. Olha só aqui. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha que o Senhor, ele não está dizendo ele é como nós, ou seja, como eles três, ele está dizendo que um de nós. Então está dizendo que um dos três, um ou o Pai, ou o Filho, ou o Espírito Santo, ele é igual ao homem. Ele conhece o bem e o mal. E a pergunta aí para vocês fica: qual dos três conhece o bem e o mal? Né? Se todos os três diz que, como Jesus, quem viu o Pai vê a mim, aí fica a pergunta: quem foi que se tornou homem? Só dando a dica: quem se tornou homem? Quem viu e viveu o mal dentro de si, sem sequer fazer o mal. Conclua aí, quem foi que foi para a cruz com o mal de terceiros, o pecado de terceiro dentro de si? Olha o Senhor profetizando já aqui também, já desde o início o Senhor dizendo, né? Então disse o Senhor Deus, lendo novamente, eis, né? Que Senhor Deus é esse? Que Senhor Deus que está dizendo isso? Eis que o homem é como um de nós. Dos três, ele é como um, porque os outros dois não adquiriu, não teve o contato em si com o pecado. Os três conhecem, né? As três pessoas de Deus conhecem o pecado, mas só um, entende? Teve dentro de si o pecado, sem cometer o pecado. Não? Olha já a Gênese dizendo aqui. Interessante, né? Como é que eu sei? Porque antes, pessoal, de ler o Velho Testamento, como eu disse para vocês, que para mim só me importa até essa parte aqui, eu tô indo até passando, não? Só para poder falar a respeito do comentário do pessoal, aqui a respeito da corrupção do gênero, o pessoal diz assim, do gênero qual? Macho e fêmea. A corrupção tá aí em ser macho e ser fêmea, entende? Surgiu o quê? Uma nova versão, entende? De ser humano, misturado com o quê? É sobre isso aqui, entende? Que eu estou lendo, procurando, através com o Espírito Santo, entender, para explicar, falar o vídeo lá que eu comentei, que iria fazer, certo? Para explicar a vocês, porque o Senhor, ele me mostrou algo, e é algo de quê? Já dando a ideia, o homem, né, quis colocar na nossa mente, ou seja, desde quando era criança. E pessoal, eu tenho 53 anos, então assim, desde quando eu era criança, estudando, o povo queria colocar dizendo que o homem, ele veio do macaco. Que não foi Deus querendo tirar Deus da jogada, né, como criador, e querendo dizer que o macaco foi se aperfeiçoando até se tornar homem, né? E hoje, já nessa geração, a gente vê macaco sendo macaco e homem sendo homem, entende? Então, como o Senhor fala aqui que o homem, ele caiu na perversidade, na maldade, aqui, ó. É justamente aqui. E viu o Senhor que a maldade, entende? Do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação do quê? Dos pensamentos, entende? Ou seja, sexualmente, os homens, eles fazem um monte de porcaria. Porque, desculpa a palavra, pessoal, mas um sexo, entende? Anal é terrível, né? No esgoto. É como uma velha conhecida, a esposa
de um pregador, né? O povo chama de pastor, que eu conheci lá na Suíça, uma brasileira. Ela disse, Deus nos deu um parquinho e os homens insistem em querer o esgoto, né? Deus deu no corpo um parque de diversão para os homens, né? Tipo assim, para o marido, para estar ali feliz da vida com a sua esposa, mas ele prefere o esgoto. Então, é a respeito disso aqui, né? Que a gente vai falar, porque se o homem queria colocar na nossa mente, é porque alguma coisa tinha. Aí eu lembro a vocês como era o nome do gigante, porque o Senhor disse que aqui já havia gigante naquela época, né? Aqui o Senhor conta, quem quiser pode ler, que já havia, eu já posso até entroncar de ouvir aqui, ó. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de nascer gigante, entende? Sendo utilizado, já havia. Muito antes que o pessoal diz assim, nasceram gigantes porque os filhos de Deus entraram nas mulheres. Não é verdade. Qual é a corrupção que Deus está falando aqui do gênero? Foi porque anjos fizeram filho? Não, foi que o Senhor Jesus lá, ele nos diz que quando perguntaram para ele, mestre, já que eu casei com várias mulheres lá, com qual mulher, né, eu vou ter que ficar lá no céu? O Senhor Jesus disse o quê? Nenhuma. Por quê? Porque no céu seremos como os anjos. Você acha que os anjos que caiu é diferente dos anjos que estão lá com o Senhor? Você sabe, imagina que Deus, sabendo, sendo onisciente, ele sabendo que isso aqui, a corrupção de gênero, iria acontecer. Ele faria anjos com órgão sexual igual ao homem para poder gerar. Olha que maluquice. E depois, quando a gente pensa que realmente isso aqui é verdade, a gente desmente Jesus. E o que costuma se dizer é que a Bíblia, ela não se contradiz. Ou seja, o Senhor não é louco, ele não se contradiz. Ele não fala uma coisa, entende? Para depois ser outra. Então o pessoal vem aqui em Gênesis para ver uma coisa, entende? Esquecendo do que o próprio Jesus, que tinha o Espírito Santo dentro dele, disse. Como é que vamos ser anjos, ou melhor, como anjos no céu? Não vamos ter uma vida de casado, porque vida de casado, aliança, entende? Rola sexo. E não vai rolar no céu. E Jesus, ele afirma que seremos como anjos. Não nos damos em casamento, ou seja, não nos damos em aliança. Não existe sexo lá em cima. Os anjos não têm órgão genital, masculino ou feminino, né? Como deveria no caso ser, ou seja, a gente vai ter um corpo, entende? A qual não vai ter. Não vai ter o vício sexual lá em cima. A gente não vai precisar se reproduzir. Se anjo não se reproduz, para que Deus ia colocar órgãos? Pensa só, órgão, entende? Genital, masculino em um anjo. Para mostrar que era macho, não basta a voz, porque a gente reconhece Deus. Quem nunca ouviu a voz de Jesus e do Espírito Santo, eu digo que tu está perdido, porque a voz é masculina e é forte. Eu não sei como é a voz de anjo não, porque eu nunca vi anjo e nem ouvi anjo, mas a voz do Espírito Santo e a voz do Senhor Jesus eu ouvi, né? E a voz do Espírito Santo é forte no sentido assim, é próprio, eu já até comentei isso, é como um pai que ele diz tipo assim, olha, vá, faça.
né? Se você desobedecer, é problema seu. Mas a voz, ela lhe induz. É difícil você dizer. Eu acho até impossível você dizer não, né? A voz dele você ouvindo, porque quando eu ouvi, primeiro, eu nunca tinha, né, não sabia. Ninguém nem nunca me disse, olha, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Foi a segunda experiência que eu tive. A primeira foi a voz de Jesus, que me chamou de filha e disse, não faça isso. Só falou isso. Então eu não sou, como eu disse, eu não sou pastora, eu não sou, como é que diz? Mestre, né? Eu não sou doutora, eu não sou diácona, como o povo costuma dizer aí, não sou missionária. Eu posso até fazer, porque dom de missionário não é título de missionário, né? O Senhor me chamou de filha. E algo que ele falou, vai evangelizar. Porque esse evangelho tem que chegar a toda criatura. Então, se quiser chamar de evangelista, todos são. Não é independente. Mas eu dizer que sou missionário, que eu sou pastor, eu sou filha. Jesus me chamou de filha. Nem pelo meu nome ele me chamou de filha. Isso quer dizer que provavelmente eu vou ter um outro nome, né, lá no céu. E com certeza deve ser mais lindo do que o nome que ele me deu, Letícia. Mas, não? Se para ele é lindo, para mim será maravilhoso. Mas Deus me chamou de filha. Então, veja bem, né? Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, por quê? Porque Lameque, ele gerou filhos e filhas. Então, as filhas, né? Veja bem como é o mal. Foi logo para a filha de quem? Lameque. Porque Lameque veio da uma geração já de 7, né? A geração que buscava ao Senhor. Não? Veja só, quis mexer. Então, como o pessoal, ele já tinha maldade e os gigantes já tinham antes, isso quer dizer, né, que o povo de Caim, ele se misturou, como a gente vê hoje, que me dá nojo. Eu vi, me deu nojo. Eu nem sei se ainda tem esses vídeos. Homem fazendo sexo com peixe. E negócio de ia, não. Foi ali na verdade mesmo. Homem fazendo sexo com cachorro. Entende? Homem fazendo sexo com cavalo. Tá? Você vai me dizer. Vão me dizer que a inseminação artificial que hoje tiram do homem e coloca em mulher para engravidar é hoje que está acontecendo. Se um homem transa, né, vamos dizer, com uma que já aconteceu até, né, no meio e acabou, por exemplo, um casal que não tinha por herança, não, como é que diz? Pessoas de pele escura, por exemplo, africano de pele negra, né, pele escura, entende? Na família, por herança. E aconteceu da mulher engravidar e ter filhos negros. E ali ficou. O homem, não, você me traiu, não, você me traiu. Depois foi descobrir que ele tinha traído. E, né, que o gin da mulher que ele tinha traído, que era negra. Entende? Você vê às vezes quando a gente quer botar a culpa nos outros. Ele transou com a mulher quando chegou em casa. Entende? E o óvulo, né, da mulher estava, porque ele ainda estava sujo. Ele transou sem se lavar, sem nada, do jeito que ele chegou. Bom, depois foram fazer o DNA. Foi que descobriu que o filho não era da mulher. E aí ela disse, não, foi você quem me traiu. Porque o médico disse, não tem como ser seu filho. Não tem como ser seu, porque o seu sangue não bate. Então, o que aconteceu naquela época é que o homem
Ele se contaminou com animais e mulheres também, né? E aí vai transar com outro ser humano, levando o gin, entende? E então nasce, porque tem gente que é tão peludo que parece macaco. Um ex-namorado meu, ele tinha 1,94 m, era um gigante, praticamente, né? Pouquinho para 2 metros de altura, pouquinho. Um outro era ainda maior do que ele, tinha 2 metros e... acho que era 2,05 m, não chegava a 2,10 m. Entende? O que eu quero dizer com isso? Que tem gente que transou, entende? Com todo tipo de animal, inclusive gorila. Por que quer gorila, macaco? Porque querem dizer que o homem é descendente do macaco. Veja, aí você vai para Davi. Davi matou Golias. Golias vem de gorila, né? Qual é a metragem máxima do maior? E justamente onde? Na Ásia, Oriente Médio. Tinha três, por isso que eu passei para vocês o vídeo anterior, o shot, para que vocês vissem ali a minha pesquisa no Google, para saber qual era a altura do macaco e do gorila. Até 1,95 o gorila. E o maior, antigamente, achado na Ásia, tinha 3 metros de altura. Não? Então, não foi o caso de que anjos entraram e fizeram. Porque anjos pode se materializar? Não sei. O que eu sei, né, é que anjo do Senhor pode. Isso eu tenho certeza. Por quê? Porque os que estavam com Jesus, quando foi até Abraão, antes de descer a Sodoma e Gomorra, que Jesus deu uma paradinha e está ali Abraão. Senhor, se tiver 40 justos, o Senhor vai destruir. Se tiver 30, se tiver 20. Bom, anjo do Senhor eu sei. Agora, anjo que não é do Senhor, se esse poder ele pode, eu não sei. Vai depender se o Senhor permitir. Eu, graças a Deus, nunca vi, também não quero ver. Porque tem muita gente por aí dizendo, né, que eles fazem bom, que eles tentam, entende, tocar. Isso eu posso dizer que sim, porque já aconteceu comigo uma vez e eu acordei, entende, com alguma coisa passando ou tentando passar, entende, a mão entre as minhas pernas, eu dormindo. Na mesma da hora eu me assustei. Eu sentei e orei, porque não é uma normalidade. E eu tenho um costume, lá na Suíça, eu estava vendo, era como se fosse água se movendo, entende? Assim, eu com os olhos fixos no céu, como se, sem estar fixando exatamente em nada. E aí como se abrisse um outro mundo, né? Como se fosse água de águas, como se fosse assim um redemoinho, mas um redemoinho de água, sabe? Águas, mas águas claras se abrindo. Então, eu vejo isso também se eu me colocar nessa posição. Então, o que eu senti foi isso quando eu fui dormir. Eu levantei da mesma da hora, assustada, botei o joelho no chão e aí eu orei ao Senhor. Digo, Senhor, não me permite. Se eu fiz alguma coisa de errado que não deveria, em nome do Senhor Jesus, eu peço perdão. Mas não me permite. Cuida do meu corpo, do meu sono, entende? Da minha alma, porque a mim não me pertence, pertence ao Senhor. Então, se tocar em mim, vai estar tocando no Senhor. E depois disso, graças a Deus, nunca mais. Mas minha avó, que, como eu disse, era filha de santo, antes, né, dela conhecer a verdade sobre Jesus, ela sempre disse a gente para não dormir, né, sem roupa. Minha avó, ela sempre disse isso pra gente, né, lá em casa.
nós mulheres, né, que éramos garotas, sempre disse isso. Qual era o motivo? Não sei. Mas hoje, ou seja, não sabia, mas hoje eu sei. Entende? Você acorda, tem um demônio em cima de você. Nunca, graças a Deus, e que o Senhor não me permita acordar e ver. Eu já vi um demônio, sim. Na verdade, foi uma. Eu vi uma. Como dois, na verdade, né? No, é, eles são negros, é como se fosse o que chama de massa escura, né? Numa meia luz, é tipo, não tinha muita iluminação. A minha chefe estava dormindo no sofá, na casa dela, e eu vi, né? Ele em pé. Eu estava no outro sofá, que eram dois sofás, tipo, na posição de L, né? Um L para L, e eu vi. Entende? Ela estava dormindo, ele estava em pé. É com uma sombra, né? Assim também como eu já vi também na casa da minha irmã. Só que isso de dia, como voltou passando, e a minha irmã disse hoje, se você já viu, ela disse, nessa época, porque eu já tinha costume de ver essas coisas, e eu não era ainda cristã, né? Evangélica nem nada. Como a gente dizia, né? Eu sou católica. Mas você nunca dizia cristã. Bom, eu sempre dizia católica, nunca disse que era cristã. Mas eu sempre via. Então, eu perguntei, a minha irmã disse, eu já disse pra ele ir embora, né? Quando ela morava numa casa lá em Porto Seguro, alugada. Então, depois eu perguntei, ela disse que acho que é alguém que morreu naquela casa, não sei, entende? Como o Senhor Jesus disse que quem vai não volta, eu não acredito que seja alguém que morreu, né? Mas um demônio que eu disse, olha, é um vulto que eu vejo vestido de camisa azul. Ela deu risada. Ou seja, ela também já tinha visto que a minha irmã, ela também foi a primeira cristã, né, evangélica na família. Não? Mas o que eu quero dizer, pessoal, é justamente isso, que a gente vai procurando alguma coisa, venha em busca de e acaba achando outra, né? E para vocês verem, é assim que eu vou tendo entendimento. Você vai lendo uma coisa, vai lendo outra e acaba pegando. Eu vou dar continuidade aqui. Se tiver mais alguma coisa, eu coloco no vídeo. Olha outra coisa aqui que legal, né? O Senhor, antes, cá antes cá, o Senhor diz que aqui no 29, e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá o quê? Semente, né, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore. Olha aqui que Deus está dando erva que dá semente. Aí quando chega cá, depois do pecado, olha só o que o Senhor fala, né? Espinhos acredito que seja doença, tá? Espinhos e cardos são calos, também te produzirá e comerás a erva do campo, ou seja, capim. O Senhor é tremendo, né? Vamos continuar. Legal. Eu quero que vocês entendam também, né? Porque o Senhor diz que o homem e a mulher é uma só carne, tá bom, pessoal? Porque o meu sobrinho, por exemplo, um dos meus sobrinhos, ele magoou até a mãe quando ele disse isso, porque ele hoje ele é, não sei se casado, né, legalmente, mas é cristão ambos, e a mãe se sentiu ofendida porque ele disse, né, que ele tinha família dele, né, que a mãe é parente, porque Deus disse isso, porque o pastor, você vê, o pastor entendeu errado. E aí, vocês que aprendem do pastor, de vocês, né, acaba falando besteira, tá? Sem entender exatamente o que é que Deus quer dizer, quando ele já falou, tá bom? Eu vou voltar aqui da parte em que Deus, aqui, como Deus criou a mulher, certo? Aqui o Senhor, ele revela que ele tirou do homem,
alguma coisa para a formação da mulher. Aqui, ó, e da costela, no versículo 22 de Gênesis, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Aí eu vou explicar o porquê do Senhor dizer, né, que eles são, deixa eu ver se é aqui mesmo que tem, portanto, deixará o varão, o seu pai, ele usou esse daqui para poder falar com a mãe, tá? E a sua mãe, voltando aqui, versículo 24, né? Portanto, deixará o varão, o seu pai, e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos o quê? Uma só carne, né? Na verdade, já era, né? Já era porque o osso também faz parte, né? Porque no osso que o Senhor tirou tinha carne. É que o Senhor limpou o osso, deixou ele bem limpinho para fazer. Aí quando chega cá, em Gênesis 5, sim. Olha bem o que o Senhor diz e o que quer dizer, né? Este é o livro das gerações. Aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Aqui. Este é o livro das gerações, a genealogia de Sete. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, ou seja, criou Adão. A semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, né? Olha que Deus fez, macho e fêmea, sem mistura de animais e nem nada, foi a respeito do início que eu estava falando. Os criou e os abençoou e chamou o seu nome de quê? Adão. Né? Chamou os dois de Adão porque eles são uma só carne, entendeu agora? No dia em que foram criados. Olha que Deus já colocou o quê? No plural, né? Não é que fora criado, mas que foram criados. Deus disse o seu nome Adão e chamou o seu nome de quê? Adão. Então, as pessoas não observam, às vezes, o que está lendo, né? Sai por aí repetindo o que pastor, porque ele não entendeu. E meu sobrinho não é nem aquele que lê, né? Porque tem um monte de crente aí que diz que é cristão, entende? Mas não lê. Cristão que não lê não é cristão, ele é crente, tá? Porque ele vive de repetição, eu copia e cola, como eu digo, né? Não entende e aí sai utilizando e acabou magoando. Vou aproveitar até para poder, né, dar essa explicação que estou dando aqui para vocês, a minha irmã, né, para que ela possa endireitar os fatos, né? Dizer novamente quando ele repetir isso para ela em algum momento, ou se em algum momento ela lembrar, né? Porque a gente sempre guarda primeiro, procura entender, engole ali, entende? Muitas vezes aquilo que ou um pregador, né, diz. Então, se um pregador disser para você, é porque o homem tem que sair da casa dos seus pais, porque Deus, entende, disse que ele tem que se unir com a mulher porque ele é uma só carne, mas ele não explica por quê. Então, eu estou explicando para vocês o porquê do homem ser uma carne só, porque quando Deus utilizou, como eu disse, não é que ele saiu limpando, ele pegou o osso e no osso tinha carne, certo? Bem, mas não era a carne, entende? Só que interessava, porque todo osso, ela tem a substância também da carne, certo? E aí ele fez com o osso de um o outro, mas os dois ele chamou o quê? De Adão. Adão e Eva é um só, é uma aliança, entende? Que corporal, certo? Então, ele fez com isso dois, como ele mesmo disse aqui, ó, gênero, né? Macho e fêmea. Ele fala isso várias vezes. Vamos lá, dando continuação à leitura. O que eu achar mais de legal também, vou passando. É assim que eu vou lendo e vou entendendo, tá? Então, quando eu lembro, eu vou fazendo os vídeos, vou postando para vocês. Mas dessa vez, entende? Eu estou aproveitando, em vez de estar escrevendo,
fazendo um vídeo e dando esse entendimento para vocês. Então, a outra leitura aqui, ó, a não ser que tenham escrito errado, né? Mas pelo entendimento que o próprio Santo Espírito de Deus está me dando, vocês veem que está escrito aqui com letra maiúscula, está falando do Espírito Santo, né? Olha só o que é o Senhor diz, que a gente vai lendo e vai descobrindo as coisas, no mesmo que eu já tinha lido antes, né? Na corrupção geral do gênero humano. Presta atenção. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se, né, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vírgula. Continuando, né, porque botaram aqui com letra maiúscula, mas os versículos normalmente são continuação. Viram os filhos de Deus e as filhas dos homens. A gente deve entender que Gênesis, quando a gente vai lá lendo a partir de Caim, né, a gente vê que Caim ele saiu da face, saiu da face do Senhor. Mas ele não saiu propriamente da área onde Deus colocou anjos, querubim e uma espada. Além dos anjos, ele botou querubim, dos querubins, ele colocou também uma espada flamejante, né? Mas o Senhor diz que ele está, não é que ele está longe, tá? Tanto a Eva com Adão, quanto Caim. Eles não estão longe. Olha só a localização de Caim aqui. Cadê? Aqui. Na terra de Norde. Essa terra é perto da onde? Da banda do Oriente do Éden. Aí o Senhor diz também aqui que quando botou para fora, né, o casal com seus filhos aqui, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora o quê? Formado, né? Porque eles estavam no jardim, então o Senhor botou para fora do jardim. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, você vê, né? E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, né? Você vê aonde? No oriente, o querubim ao oriente. E onde é que estava Caim? No mesmo lado. Então, voltando à leitura aqui, vou ler novamente e vejam lá se vocês vão entender, tá? O que eu estou querendo dizer. Eu quero dizer o Espírito Santo, tá? Que é sobre ele aqui também. E olha que tem uma parte aqui que é muito interessante e é aí que muita gente fala que que são esses que o pessoal fica sempre, né? Quem são esses os filhos de Deus? Os filhos de Deus e os filhos dos homens. Como eu disse, o que foi que aconteceu aqui? O Senhor separou, entende? Os filhos de Caim com os filhos de Sete. Depois eles se misturaram. Onde é que o Senhor diz isso? Aqui, a multiplicação sobre a face da terra. A multiplicação, né? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram o quê? Filhas. Filhas. Viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens, né? Que as filhas dos homens eram formosas, não? Então, tem os filhos de Deus e os filhos que muita gente diz que são anjos, entende? Só que não são anjos, são homens contaminados com pecados. Lembra os homens que eu falei que dormiam com animais, faziam sexo com os animais, mulheres também. Porque o Senhor disse o quê? E viu o Senhor que a maldade de quem? Dos homens se multiplicava sobre a terra. Não é a maldade dos demônios, né? Dos anjos que ele colocou para fora. Até porque essa história a gente nem vem saber aqui. É o homem. É o homem que se contaminou, utilizando o quê? O gene humano, a semente humana, o esperma, melhor dizendo,
entende? O óvulo, que não é à toa que tem tanta doença aí, são doenças de um animal passando para outro, para o homem, né? Sexualmente, como teve aí HIV, entre outras doenças, herpes, entre outras. Eu espero que criança não esteja, né? Que não é para criança no vídeo, certo? Então, eles é uma maldade. E eu digo isso porque eu já vi vídeos. Então, entenda que aqui, quando o Senhor fala filhos de Deus e filho dos homens, entende? Filho dos homens são os filhos ímpios que não são do Senhor. Quando um homem mata outro, usa uma criança, você vai dizer que esse daí é filho de Deus? Filhos de Deus faz o que Deus quer. Filho dos homens faz o que os homens querem. Como diz, a gente já foi contaminado desde a herança lá. A maldade já está dentro, né? Mas tem os filhos de Caim, certo? Que quando Enos nasceu, Enoque, o que foi que aconteceu? Esse daí, deixa eu ver se foi Enos, que o próprio, aqui, havendo lançado fora o homem, onde é que o Senhor fala aqui? Que já é de Caim. Aqui, ó. E viveu Lameque, e chamou o seu nome Noé, e viveu Lameque 180 anos, gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou, né? Através de Enoque. E viveu Lameque e tal, e foram todos os dias de Lameque. E o que foi que o Lameque teve? Filhos e filhas. Gerou filhos e filhas, né? E gerou a Noé, quer dizer, a família, as irmãs de Noé, tudo morreu, né? Porque se ficou só Noé no dilúvio, se ficou só Noé. E os filhos, pelo que a gente entende, então morreu também todo mundo, né? Ele disse que Noé, não os outros, mas Noé em específico, né? Ele queria ser o quê? Voltando à leitura. Aqui em cima. E chamou o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará, ou seja, seria o consolador, acerca o quê? De toda a maldade que era feita sobre a terra. Por quê? Porque Deus tinha amaldiçoado. Então, Lameque, ele quer dizer que até ele e os filhos dele, com exceção de Noé, era amaldiçoado. Por quê? Porque Noé é que iria ouvir, né, e obedecer a Deus. Então, veja bem. Então disse o Senhor, né? Vou voltar a ler novamente, com isso tem muita coisa aqui. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se, né? Os homens em geral, sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gente, tomar para si não quer dizer tomei e vou fazer sexo com ela, não, né? Mas o povo entender assim. Então disse o Senhor, não contenderá quem? O meu espírito para sempre com quem? Com o homem. Por quê? Porque o meu espírito também é carne. De que ele está falando? Como diz, todo mundo sempre diz, a Bíblia está apontando para Jesus, mas ninguém vê Jesus. Ninguém vê Jesus. Entende? O meu espírito para sempre com o homem. Por quê? Porque o homem também é carne? Não. O homem já foi feito de carne, porque o espírito dele, entende? Iria se tornar em carne. Deus já está profetizando antes mesmo de chegar o tempo. Também é carne, porém os seus dias, os seus aqui está no plural, porque não são o espírito. Deus está falando do homem, que ele já colocou aqui, ó, a multiplicação, né? Filha do quem? Dos homens. Então, os homens serão 120 anos. Ele diminuiu.
a idade, porque ele estava cansado do pecado. Já estava falando aqui, entende? O que iria acontecer depois, né? Então, veja a continuação. Já havia, antes, entende? Dos homens escolherem as filhas de Deus, os filhos de Deus, escolher os filhos, as filhas, como é? Os filhos de Deus, escolher as filhas dos homens, ou vice-versa, entende? Já havia naquela época, havia gigante naqueles dias. Né? Naqueles dias havia, o Senhor já tanto faria, mas o Senhor colocou antecipadamente. Havia, quando? Naqueles dias, o quê? Gigantes na terra. E também depois daqueles dias, quando os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens, ou seja, já estavam os contaminados, né? Com tudo quanto era porcaria, entende? Amaldiçoado, né? Eles entraram, entende? Em filhos que não deveria, como os judeus, que não queria misturar, entende? Com os gentios, né? Porque eles procuravam o quê? Não casar, tanto que era condenável entrar na casa de um gentio. Porque queria, tipo assim, ó, limpa, a raça limpa. Entende? Por quê? Porque o resto tinha pecado, entendeu? De acordo com a sua feitiçaria, as suas obras. Então, o filho dos pecadores entraram nas filhas que não era pecadora. Ou seja, de herança, entende? De Sete, né? Mas mesmo assim, eu tô falando porque aqui, ó, né, já começa aqui a partir da genealogia de Adão, entende? Já sai daqui, ó, tá vendo? Ui. Aqui, e a Sete, e tornou Adão a conhecer, né? Ou seja, a fazer sexo com a sua mulher. E ela teve um filho e chamou o seu nome de Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de quem? Abel, aquele que o Senhor ele colocou os olhos, né? Estava atento à sua oferta, porquanto Caim o matou. Olha quando foi que ela lembrou, né? Depois que Sete nasceu. E a Sete, mas a gente vale recordar que eles viviam na mesma região, entende? E a Sete mesmo também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou o quê? A partir de Enos, a invocar o nome do Senhor. Muita gente vem de Sete, né? Mas, na verdade, foi a partir de Enos que se invocou o Senhor. Aí vem a genealogia, falando, este é o livro da geração de Adão, no dia em que era macho e fêmea, de novo, né, confirmando, os criou e o abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Essa parte eu li para vocês, falando do porquê, né, do Senhor dizer que são uma só carne. E os dois se chamam Adão, né? Ou seja, um nome só para os dois. Adão foi quem deu o nome para Eva, mas Deus só deu o nome dele. Não foi Deus que deu o nome Eva, foi Adão. Entende? Deus deu um nome só para o casal. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Não? Adão aqui é Adão e Eva, né? E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu Sete, 5 anos. Veja que aqui, ó, não fala de Eva separadamente. Por quê? Porque foi o casal, né? O que faz a gente entender o quê? Que os dois viveram 900 anos. Depois os dois morreram. Não foi um só, foram dois, né? Morreram no mesmo, com essa idade aqui, 930 anos. Os dois que morreram junto.
o que dá para entender, porque o Senhor não separa, né? E viveu Sete 105 anos, e gerou Enos, e viveu Sete depois que gerou a Enos 807 anos, e gerou filhos e filhas. Aí a gente entra aqui nas... E foram todos os dias de Sete 912 anos, e morreu, e viveu Enos. Entende? Você vê que, olha, em parte nenhuma, o Senhor até fala de filha, depois fala, pode falar de uma ou outra, né? E sempre fala assim, mas não fala mais de Eva. Isso nos declara, deixa eu ver aqui uma outra, né? Voltando novamente, nos declara o quê? A própria palavra está nos declarando. Já que ele disse aqui, entende? E chamou o seu nome Adão, ou seja, os dois, entende? No dia em que foram criados, depois ele fala o quanto tempo viveu, entende? E depois diz que morreu, né? Ele não disse morreram, por quê? Porque os dois ele está chamando em um nome só, não? E a gente não vê mais. Aí a pergunta é, já que Eva recebeu aqui, né? A condenação dela. E foi maior até, né? Condou isso e aquilo. Deixa eu ver se está aqui. E disse Deus, esse que vos tenho dado, não. É depois a tentação de Eva. Aqui. E a mulher disse, multiplicarei grandemente. Quer dizer que Deus falou em Eva, deu tanta coisa aqui. Entende que, né? Adão disse, foi Eva. Foi ela quem deu o nome, não foi Deus. Entende? Aí quando chega na hora de morrer, cadê Eva? Mas o Senhor já explica aqui, ó. Porque tem muita gente que diz assim, mas não fala, né? Não tem nada aqui que fale quando foi que Eva. Sim, o Senhor já está falando aqui. Morreu. Entende? Morreu os dois. Aí vai. Né? Na continuação, havia naquele dia gigante na terra e também depois. Havia antes e houve depois. Antes dos filhos aqui, né? Porque os filhos do gigante eram filhos da maldade mesmo, de quem? De Caim, né? Filho dos homens, filhos de Deus. Uns eram filhos dos homens, outros eram filhos de Deus. Ou seja, filhos da criação. Isso não quer dizer que é anjo. Onde é que está escrito aqui que é anjo? Né? Porque discorda completamente daquilo que o próprio Senhor Jesus, que eu me comentei antes, entende? Tinha dito que anjos, seremos como anjo quando chegar no céu. Por quê? Porque anjo não se dá em casamento, anjo não faz filho. Né? E havia naqueles dias gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Os varões de fama, né? Porque se fosse de anjo, tinha que ter alguma coisa de anjo. Mas não. Entende? Teve filhos da maldade. Por quê? Se você bem olhar um gorila, se olhar um macaco, que eles andam batendo no peito, eles não demonstram medo, a altura deles, porque o homem quis comparar, né? Os homens maus quis comparar a geração da humanidade dos macacos. Porque eles colocaram, diz que os macacos têm aparência, 99%, talvez dos jeans, não vou entrar nesse mérito da Constituição, mas é de todos os seres mais parecido. Porque a altura dele chega à altura de anjos, né? Tão alto assim, para poder o pessoal colocar na cabeça maluca de que esses filhos que Deus está falando, filhos de Deus, são anjos. Não está vendo que não se aloca aquilo que o próprio Senhor Jesus afirmou? Você vê que o entendimento é para quem? O entendimento é para o cristão, não é para crentes, não é para leitores, é para o cristão verdadeiro. Porque eles são fiéis,
E esse cristão, ele tem que ter o Espírito Santo para revelar. Porque, como eu disse aqui, ó, entende? Na palavra, na leitura, você vê que aqui não tem ponto e vírgula para dizer não, depois da continuação. Então disse o Senhor, não contenderás com quem? Com meu Espírito. Não está falando dos espíritos que o Espírito Santo fez. Está com letra maiúscula. Não condenará com quem? Com o Espírito dele. E Jesus fala, meu Espírito, né? Quem for ler lá, como é que diz? No Santo Evangelho Sagrado lá de Mateus, a Apocalipse, claro que eu acho que não é em Apocalipse, eu acho que não é em Apocalipse que está escrito, mas Jesus diz, meu Espírito, entende? Porque se Jesus e o Pai é um, o Espírito é um com os dois, meu Espírito. Então ele diz, então disse o homem, disse o Senhor, né? Não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem. Por quê? Porque o Espírito também é carne. Jesus foi carne? Foi. Entendeu agora a ideia? Jesus é carne. Porém, os seus dias, os dias de quem? Dos homens, não é do Espírito, não é de Jesus, que foi carne, entende? O que seria lá no futuro. Serão 120 anos. Por quê? Por causa da mistura, entende? Com o mal. O Senhor disse, basta, não vou aumentar. Tanto que o Senhor disse que reduziu, por causa dos escolhidos, o quê? O tempo, não foi só os anos, também reduziu o tempo. Porque senão a gente não ia aguentar, como eu não estou mais aguentando. Só pelo Espírito Santo mesmo, pedindo muita força para aguentar ainda estar aqui. Porque de vez em quando eu faço igual um irmão, né? Depois que eu ouvi essa. Senhor, me levanta, entende? Quando eu vejo tanta maldade, tanta coisa ruim. Mas enfim, e viu o Senhor, né, que a maldade foi de Satanás, dos demônios, dos homens, se multiplicara sobre a terra. Se multiplicara, entende? Por quê? Porque ele tinha maldade dentro, depois que Eva consumiu e deu para o marido. Entende? Tem a ver aqui com Satanás? Não, Satanás fez o trabalho dele, que foi entrar na serpente, entende? E dizer para Eva praticamente que Deus estava mentindo. Ele fez o trabalho dele. Foi o demônio que perturbou aqui? Não, a maldade que já estava dentro, tá? Então, se multiplicara sobre a terra, né? Voltando aqui, entende? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Entende? Foi o homem que multiplicou a maldade sobre a terra. E que toda a imaginação, né, dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Né? Então, se o homem, do jeito que eu vi ali, o homem transando com peixe, transando com cavalo, transando com uma cadela, eu fiquei tão doente quando eu vi isso. Entende? Olha a imaginação. A ponto do homem também, entende? Preferir não casar e, né, transar sozinho. Ele mesmo se usar. Olha a imaginação. Né? Como tem pessoas também que procuram um outro, mulheres, entende? Se escraviza sexualmente. Porque aqui a gente está falando da multiplicação da maldade, entende? Por quê? Porque o sexo era o maior problema. O sexo era o maior problema e é até hoje. Por isso que a gente vê abusos, né? De estupro, de garotas, entende? De mulheres, de senhora, entende? De crianças. A maldade, a perversidade. Eu não sei exatamente o que é que tinha dentro desse fruto, entende? Mas
A maldade pega o homem sexualmente. É por aí, por onde o pecado, entende? Vem, por isso o Senhor, Ele deixou, né, que a pessoa, em vez de ter várias pessoas, tenha um só. Porque a maldade, entende? E Satanás se aproveita, entende? Para poder ficar amarrando as pessoas através do sexo. É ali que se multiplica mais ainda. Porque alguém pegar uma pessoa para utilizar, né? Fazer tamanha maldade, entende? Para o seu desejo, como o de Caim, ser realizado a qualquer custo, não pensa duas vezes. Não pensa. Mata, faz o que quiser. Por causa de quê? Por causa do corpo, a carne. Como o Senhor fala aqui. Carne, carne, carne. Então, pensamento de seu coração era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito que o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Olha que o Senhor falou: animal, réptil, né? E até as aves dos céus, né? Então, você vê no que é que o Senhor, ele volta. Por isso que eu lembrei, gorila. E olha o nome daquele gigante que Davi derrubou. Se chamava como Golias. De quê? Gorila. Por isso, como eu disse no shot, né? Eu passei para vocês primeiro um shot mostrando na pesquisa do Google que eu fiz para saber a altura, para ver se combinava com a altura do gigante. E olha, para minha curiosidade, não é que o gigante é lá da Ásia, justamente do Oriente Médio da Ásia, o continente lá de Israel, pertinho. O mesmo lugar do Oriente do Éden. O mesmo lugar. E o lugar que eu disse para vocês que era também a primeira parte, também a última, na verdade, que vai ser destruída. Você vê tudo como está se encaixando. Vamos dar continuidade. Gente, é 1h07, né? 1h07 eu vou parar o vídeo aqui. Se tiver mais alguma coisa, né? Fica para o próximo vídeo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, dá uma olhada, dá uma lida, né? Porque senão vai ficar muito grande, né? Um abraço para todos e que a paz do Senhor se mantenha sempre, sempre, sempre nos vossos corações, né? Paz e graça do Senhor Jesus e também do Santo Altíssimo Deus e Pai, que possa estar e permanecer com todos. Amém.